Olá, gente querida, tudo bem? Eu sou Raimundo Alves. Nós estamos iniciando mais um podcast. Hoje vamos falar de um assunto para lá de especial. Nós queremos saber para onde estão indo seus sonhos. Este é o nosso tema. E eu quero perguntar para você de imediato: para onde estão indo seus sonhos? Marcos, é com você. Oi, você, Raimundo, meu amigo, minha amiga, gente bonita que se liga aqui no nosso podcast. Conexões, temas da vida, com o coração se pede, não se esqueça, hein? Com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração, sempre de bem com Deus, de bem com a vida. Para onde estão indo os seus sonhos? Vamos sonhar juntos neste podcast. Sonhar é bom. Você tem o hábito de sonhar. Sonhar faz parte da vida. Você já se imaginou sem sonhar? Qual a importância do sonho ou dos sonhos na sua vida, na nossa vida? E quando os sonhos fracassam? Vamos conversar sobre isso. Queremos a sua participação lá no YouTube, Conexões, Temas da Vida, seus comentários, aquele like. O meu sonho, o sonho do Raimundo é o seu like, tá? O seu joinha, né? Se inscrevendo lá no nosso canal no YouTube, Conexões, Temas da Vida. Seja bem-vindo! Aumentei o tom, né? Seja bem-vinda! Você, Raimundo Alves, vamos saborear os nossos sonhos. E quando não dão certo, uau! Vamos pensar um pouco sobre isso. Raimundo Vamos, Alves. vamos lá. Pois é, Marcos. E aí a gente pode pensar que você fez perguntas interessantíssimas, não é? E olha, uma vida em que o sujeito não sonha é uma vida, Marcos, insustentável. Portanto, amigo, amiga, conte-nos. Fique aqui conosco e conte-nos para onde estão indo. E, Marcos, quando o sonho fracassa, aliás, nós podemos atrapalhar nossos sonhos, Marcos? Uau, ô louco, hein? Eu acho que muitas vezes nós tropeçamos, né? Querendo acertar, erramos. Querendo sonhar, em busca dos nossos sonhos, talvez nós somos os nossos inimigos principais para que alcancemos, né, os nossos sonhos. Tem uma reflexão aqui de um autor desconhecido, logo no início, eu quero compartilhar com você, meu amigo, minha amiga internauta. Quando nossos sonhos acabam, fica um vazio imenso. Será? Uma vontade de desistir de tudo. É um período difícil em que os dias, horas e até os segundos são longos. Não conseguimos progredir, falta vontade e motivação, nos fechamos para tudo e para todos. Como se nada importasse, vamos destruindo aos poucos. Por que será que muitas coisas em que acreditamos chegam ao fim? O autor é desconhecido, mas é muito, muito pertinente essa reflexão para as nossas vidas. Vamos conversar sobre isso. Quando os sonhos acabam, o que sobra? Será que a gente pode catar, né? Sair catando os ossos, aquilo que foi quebrado? Porque às vezes a gente coloca tanta expectativa naquele sonho e ele não chega, e ele não acontece, ou ele é roubado. Talvez isso ao longo das nossas vidas a gente tem que saber lidar com perdas em todos os sentidos, não é, Raimundo? Você, como psicanalista, trabalha com isso. Saber trabalhar com perdas e perder um sonho fica um vazio. Como trabalhar isso? E como ser, de uma certa maneira, assertivos? Como saber que eu estou caminhando? Ou para onde eu estou levando os meus sonhos? Quais são as ferramentas? O que eu estou usando? A maneira como eu estou lidando e planejando e arquitetando e vivenciando os planos. Nós estamos falando de sonhos, de sentimentos, de motivações, de alvos, de desejos, de realizações, Raimundo. E isto é tudo para nós, em nossas vidas, para o ser humano. Se sentir incapaz de não realizar ou se sentir, de alguma maneira, amarrado,
para não caminhar em direção aos seus sonhos, me parece que é um sentimento de fracasso, de frustração muito grande, Raimundo. Pois é, Marcos, perder uma fantasia, uma ilusão, já é sobremaneira ruim. Perder um sonho, ter seu sonho roubado, fracassado, é muito ruim e a pessoa precisa lidar com isso. E algumas têm mais habilidades que outras, é verdade, mas nós estamos falando, Marcos, dessa agulha para a bússola. Não é? Então, é definitivamente importante o sonho dessa pessoa, porque o sonho vai movendo-a. E quando a gente não tem mais motivação, motivos para continuar andando, como é que a gente faz? Como que a gente faz depois de ter um sonho fracassado? E aí, Marcos, a pergunta para esse amigo, para essa amiga. Você já teve um sonho fracassado e o que você fez com isso? Como você se levantou? Qual foi a motivação para continuar após a perda de um sonho? São questões. Você está tocando pontos que eu e você do outro lado, você internauta, você deve pesar, colocar na balança a sua vida. Entender quais são os seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Quais sonhos você pode abrir mão e quais sonhos você não tem condição de falar, eu não consigo, eu não posso abrir mão desses sonhos. É importante a gente saber, sabe, o valor, a importância de cada alvo, de cada desejo, de cada plano que nós temos. Então, é importante que nós, primeiro, a gente tem que se conhecer, né, Raimundo? Entender o que nós queremos, o que nos dá alegria, o que pode nos trazer alegria. Assim, nós estamos caminhando nessa direção, planejando o nosso futuro nessa direção. Porque, inclusive, é uma pergunta no contexto de processo seletivo, né, para o mercado de trabalho. Quando você está entrevistando, eu já atuei alguns anos entrevistando pessoas nessa área de processo de seleção para o mercado de trabalho. É uma pergunta comum, recorrente. Como você se vê daqui 10 anos? Você pergunta ao candidato assim de bate-pronto, como é que você se vê daqui a 10 anos? Ou seja, para ver qual é a atitude, como é que ele planeja a vida dele, qual a direção ele pensa que está indo. Então, dá para avaliar um pouco o equilíbrio emocional, a atitude, mesmo sem ser um profissional na área de psicologia, mas na área de RH, na área de gestão de pessoas, nós temos algumas técnicas também para poder avaliar isso, né? Como você se vê daqui a 10 anos. E sabe, primeiro que o sonho precisa ser compartilhado e tem que saber com quem compartilhar. Porque às vezes você compartilha para pessoas erradas que podem atrapalhar, que podem puxar o seu tapete, até pessoas que você considera pessoas boas, que vão te animar, e essas pessoas acabam te derrubando. Pode acontecer, e já aconteceu com muitos aqui, com certeza, né? Não é verdade? E fica aí essa questão daquele vídeo, daquela frase da Yoko Ono, que nós pensamos. A Yoko Ono, para quem não se lembra, foi a amada do John Lennon dos Beatles, né? E ela escreveu um pensamento, a Yoko Ono, ela diz, um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade. Então, um sonho sonhado sozinho é um sonho sonhado junto é realidade, esse texto da Yoko Ono. E o interessante é que esse pensamento, o próprio John Lennon, ele usou, tempos depois, em uma entrevista, ele citou, ele parafraseou a Yoko Ono, dizendo sobre isso. E a gente fica pensando sobre a importância de compartilhar, de ter um sonho que faça diferença. Um sonho junto com a família, né? Um sonho junto com a sociedade, um sonho junto com a comunidade, um sonho, sabe, para dividir, para multiplicar, para fazer a diferença, não só para o crescimento pessoal, que é importante, mas a gente saber chamar as pessoas para estarem conosco em nossos sonhos. É importante ouvir pessoas, com certeza. E sabe, o meu amigo, minha amiga, você ligado aqui no Conexões Temas da Vida, Raimundo, o saudoso, talentoso Raul Seixas, ele pegou esse pensamento da Yoko Ono e colocou em uma música. Os mais antigos, os fãs de Raul Seixas vão lembrar. A música chama-se Prelúdio, do Raul Seixas.
Vamos ouvir um trechinho? Me parece que o nosso parceiro, professor Raimundo Alves, escritor, poeta, psicanalista, está no ponto, e também tá o técnico, que está com o dedo aí no gatilho aí para trazer. Vamos lembrar um pouquinho dessa música, Prelúdio com Raul Seixas. Olha a figura. Sonho que se sonha só, é só sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Sonho que se sonha só, só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Esse Raul Seixas, demais, né? Ele era um maluco beleza, com certeza. Vou ficar um maluco beleza. Raul Seixas tinha o dom, né? Um grande poeta, marcou época realmente, o Raul Seixas. Um sonho sonhado sozinho é um sonho, e um sonho sonhado junto é realidade. Talvez quando você tem duas pessoas ou mais pessoas, nos motiva, né, Raimundo? Eu não sei o que você pensa sobre isso, no seu dia a dia, nos seus planos. Para onde estão indo os nossos sonhos? Ter pessoas que possam nos motivar. Sim. Não, veja, essa ideia de um sonho que se sonha só é apenas um sonho, e esse sonho que se sonha juntos é a realidade, Marcos, diz respeito a esse compartilhamento com as pessoas certas. Pessoas certas contribuem para a realização dos nossos sonhos. É aquele amigo, aquele familiar que, quando surge a oportunidade, quando a porta se abre e ela não é a pessoa mais adequada, ela sabe que tem alguém que está adequado para aquela oportunidade, está adequada para aquela porta que acabou de se abrir. E assim o sonho vai sendo construído. Não dá para a gente realizar sonho sozinho. Primeiro, pela própria condição de humano que somos, né? Então, nós precisamos um dos outros para realizarmos nossos sonhos. E a gente está usando, inclusive, no plural, porque Marcos tem um pensamento que eu tive contato recentemente, que dizia que um homem que tem apenas um sonho é um homem pela metade. E é bem forte, né? Porque como é que a gente pode... Bom, como é que a gente pode sonhar apenas um sonho? Parece-me pouco, não é? E essa pluralidade de sonhos faz mais sentido. Até porque, Marcos, veja, nós temos diversas aspirações. Eu, por exemplo, tenho diversas. Não consigo, nunca fez parte da minha vida apenas um alvo, né? Eu tenho essa facilidade, talvez, de querer um pouco mais, não é? Me lembro também da Clarice Lispector. Eu acho que eu já citei ela aqui em algum momento, que ela Sim. dizia que o que ela queria, né, não era liberdade, o que ela queria ainda não tinha nome. E é mais ou menos isso, né? Porque veja, você que nos acompanha, talvez você seja pai, seja mãe. Ora, e aí você começa a sonhar também o sonho do seu filho, da sua esposa, do seu esposo. E você está sonhando e construindo o seu. Então, definitivamente, nós sonhamos e talvez precisamos sonhar no plural, não é? Temos sonhos. O homem deve Sim, ser, talvez, sim. composto por sonhos. Ô Marcos, mas e aí? Você fez uma pergunta interessante que eu queria pensar novamente. Você disse no início, Marcos, alguma coisa sobre o que é que sobra quando não se tem sonho ou quando o sonho é frustrado? Quando os sonhos acabam, o que sobra? O que sobra? Fica um vazio, né? E sabe uma coisa que você colocou nessa fala sua, na sua experiência como psicanalista? Sonhar o sonho dos outros é complicado. Eu tenho visto ao longo da minha vida pais que projetam nos filhos os seus sonhos. Eles não conseguirem, querem que seus filhos... É um problema isso. Isso é uma linha Sim, muito fina. Tem que ser muito bem alinhado com seu filho, com a sua filha, se é isso mesmo que eles querem.
Porque Sim. muitas vezes a gente quer projetar que os filhos alcancem aquilo que nós não alcançamos. Então, é uma linha fina que nós devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado. E fica essa reflexão. Por que as pessoas desistem dos seus sonhos? Nós sabemos que tem N motivos. E nós não podemos trabalhar, como eu citei esse ponto anterior, sobre projetar sonhar o sonho dos outros. E fica, porque a gente não tem tempo para isso, mas fica para você, do outro lado, refletir Perfeito. sobre isso. Será que você está sonhando o sonho dos outros? Você tem o seu sonho, os seus próprios sonhos. É importante que você tenha a sua identidade pessoal, né? Para onde estão indo os seus sonhos? Quais são essas expectativas? Não é verdade? Então, eu e você precisamos ter essa atenção em relação aos nossos sonhos, porque em algum momento nós podemos perder o controle. Podemos desistir dos nossos sonhos, seja por medo de errar, medo de sofrer novamente, sentir-se frustrado pelas perdas que você já teve. E você falou uma coisa interessante, eu repasso para você a palavra. Sabe uma coisa que é importante quando a gente fala, esse tema, para onde estão indo os nossos sonhos, ele é tão abrangente, porque tem a ver com relacionamentos também. Por quê? Você, às vezes, projeta casar com uma pessoa, mas por isso que é importante, a gente sempre orienta, conversa, conheça seu namorado, sua namorada, o que você tem em comum, as suas afinidades, para que um vai motivar o outro. Você imagina, você casa com uma pessoa que ela vive na contramão dos seus sonhos. Você está entendendo? Ela não gosta daquilo, ela não tem prazer naquilo, nada, nada. E ela não sequer tem jogo de cintura para poder te motivar. Porque você vive com uma pessoa que vive desanimando você. Você é um sonhador. Você já ouviu quantas vezes alguém falar isso? Fulano é um sonhador. Ah, meu marido ou a minha esposa é um sonhador, vive no mundo das nuvens, é um astronauta. Você não motiva, além de, sabe, de criar. Então, fica essa para você ligado nesse podcast, Conexões Temas da Vida, deixa seu comentário sobre os seus sonhos. O que você pensa sobre... É importante ouvirmos, conhecermos, ver você sobre suas ideias. Inclusive, Raimundo, um grande abraço para o Joselito. Joselito, ele é professor, Joselito é de Belo Horizonte, de Boa Vista, bairro Boa Vista. Ele me mandou uma mensagem, ele falou uma coisa muito legal. Sabe o que ele disse? Que ele estava num encontro de casais, de namorados, no Dia dos Namorados, e ele foi convidado para ser o palestrante, porque ele é professor e tal. E ele disse que usou os nossos podcasts, olha que legal, que legal, como base para levantar a palestra dele. Poxa, eu e você nos sentimos honrados de ter uma pessoa do nível do Joselito, de nos ter como referência para poder uma palestra no Dia dos Namorados. Muito obrigado, Joselito, e todos vocês que têm escrito para nós, têm participado, têm nos encorajado. É muito bom ter a sua participação. Então, deixamos de sonhar por medo de errar, por baixa autoestima, talvez, por ansiedade, sofrimento, né? Aquela ansiedade de sofrer tanto antes de conseguir, de não conseguir lidar com isso. Você, como psicanalista, você lida com isso muito no seu dia a dia, Raimundo? Sim, sim. Marcos. Talvez esse tema sobre a gente projetar nossos sonhos nos outros, especialmente nos nossos filhos e nas pessoas que amamos e que estão perto, próximas, talvez seja um tema futuro, né? Mas vale a pontuar aquilo que você disse com muita verdade. É uma linha muito, muito tênue, muito fininha, porque uma coisa é você, pai, precisa sonhar o sonho do seu filho, mas sonhar o sonho do seu filho é sonhar motivar o com seu ele. filho, mas Motiva. não é ter o seu sonho, é o sonho do seu filho. Sonho do seu filho. Do seu filho. Porque senão, Marcos, daqui a pouco, esse filho desiste, aí a gente pergunta, mas por que desistiu? Ora, porque não era dele, era do pai. Né? Então, muito cuidadinho aí. Quantos universitários, o índice é alto de universitários que começam numa disciplina ou num curso e às vezes chega até no meio do curso e desiste e migra para outro curso. É comum. Por que comum. será? Pois é. E às vezes para o pai é um choque. Um choque. Isso, exatamente. É desse jeito mesmo. E aí tem um ponto, Marcos. Quando esse universitário desiste desse curso e vai fazer o que ele realmente gosta, ok, muito bem.
Muito bem. Qual o problema? O problema é esse universitário continuar nesse curso e aí ser um profissional ruim, não infeliz na sua área, na sua profissão. Isso é pior, isso é mais danoso ainda. Esse que desiste, ok, ele vai atrás do seu próprio sonho, não é? Então, temos isso também. E essa ideia, Marcos, de sonhar o sonho do outro, exige muito da gente, exige muito amor para que a gente aceite que o outro tem um sonho diferente do Exatamente. nosso, não é? Permita-me parafrasear Shakespeare. Hoje Oh, nós por estamos até favor. meio Shakespeare, Olha né? só, Marcos, vamos. Olha, Shakespeare diz o seguinte: sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Talvez o nosso potencial, as nossas possibilidades, acreditar, investir, sabe, não se sentir incapaz. É possível. Então, você, meu amigo, você, internauta, você, minha amiga, olha, é possível, você consegue, sabe? Você é do tamanho do seu sonho ou dos seus sonhos. Lute, persista e insista. Corra atrás. Passe talvez algumas horas sem dormir ou dormir mal em função de atingir os seus objetivos, mas nunca, nunca desista dos seus sonhos. Acredite que você é capaz. Se olhe no espelho e diga para você, para si mesmo: eu tenho potencial, é possível. Ninguém além de você pode te encorajar e sabe para onde você quer ir, o que você deseja. É importante que você se conheça e que você tenha companheiros, amigos, pessoas que vão te ajudar nisso. Isso é fundamental, Raimundo. Sim, e assim, Marcos, é, é, qual outro motivo mais nobre das noites mal dormidas, senão nossos sonhos, não é? Então, amigo, amiga, se Geralmente é seus... preocupação, hein? É geralmente, falta de dinheiro. pois Nossa, amanhã aquele boleto está tá vencendo. vencendo, A realidade minha devia ser um sonho, é um pesadelo, né? Na verdade, não são isso, sonhos. Nós estamos falando sobre onde estão os seus sonhos. Até nós não pensamos nisso na nossa conversa em off, uhum. mas os nossos sonhos podem se transformar em pesadelos, se não Pode. usarmos bem. Não é verdade? Podem, ou podem. E para que isso ocorra, basta que ele esteja desalinhado, né, com alguém, seja na vertical ou na horizontal, né, Marcos? E aí veja que é uma boa, assim, um bom, Marcos, um bom teste. Saber se estamos de fato caminhando rumo aos nossos próprios sonhos, se valer a pena ou não estar acordado. Noites mal dormidas. Se estiver valendo a pena, se valer a pena, talvez você esteja no caminho certo. Agora, se não estiver valendo a pena, você precisa pensar. Porque, Marcos, eu tenho percebido que as pessoas que trabalham ou que estão realizando seus sonhos, elas geralmente têm trocado cansaço por satisfação. Você pergunta, e aí, hoje, como é que foi? Você está cansada? A pessoa diz, não, hoje eu estou satisfeito. Uau, é isso, né? É isso. Você acredita na beleza dos seus sonhos? Um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade. Você está aqui conosco, ligado no podcast Conexões Temas da Vida, e nós queremos os seus comentários, suas observações, são muito importantes, são valiosas para nós. Queremos que você se inscreva no nosso canal lá no YouTube, né? Conexões Temas da Vida. Deixe lá o seu like, a sua curtida, tá bom? Não há nada como um sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Isso é texto do livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Não há nada como sonho para criar o futuro. Utopia hoje, impossível hoje. Mas quem sabe, carne e osso amanhã, do livro Os Miseráveis. Muito bem. Ô Marcos, e se a gente não tiver, se a gente não sonhar, se a gente não continuar sonhando, os nossos propósitos, as nossas razões de continuar vivendo, elas vão se esgotando.
não é? Então, o sonho é esse alimento para a alma, ele nutre a alma, você precisa sonhar. E eu tenho percebido, Marcos, que, assim, outro dia você deu um exemplo muito bom das suas. Por exemplo, você fala bem e você deu um exemplo de que aprendeu isso com a sugestão do professor, dizendo: olha, leia a Bíblia em voz alta, que isso vai te Sim, dar. Né? sim. Muito legal. E eu tenho percebido, Marcos, que o evangelho em si, ele te permite, assim, umas possibilidades maravilhosas, e aí você começa a sonhar, e aí você começa a ter um novo ânimo, não é? Uma alegria, assim, uma força, muito bom, e isso, bom, os gregos diziam que felicidade é um instante de vida que vale a pena. Bom, olha, pense num instante de vida que vale a pena ser vivido, é quando você está construindo o seu sonho. Verdade. E sabe, você falou sobre a Bíblia. Uma coisa que eu aprendi há quase 40 anos atrás, meu professor de locução ensinou: leia a Bíblia em voz alta que vai te Uhum. ajudar. Você quer ser um profissional de comunicação? Mas a leitura da Bíblia me deu, não, a leitura em si já me deixa tranquilo, já me traz uma paz. E a leitura da Bíblia em especial me traz assim uma direção, um norte para a minha vida, né? Não é sobre religião, mas sobre o relacionamento com Deus. Nós estávamos falando aqui o tempo todo que o sonho precisa ser, e sabe, e trazer, convidar Deus para fazer parte integrante da sua vida. Sonhar com Deus, Deus tem sonhos também para as nossas vidas. Deus sonha. Deus tem sonhos, Deus planejou esse mundo, Deus é um arquiteto, o maior arquiteto que criou toda essa beleza, nos criou com toda essa harmonia, é impressionante. É preciso ter muito mais fé de não crer em Deus do que de força para crer em Deus, porque não crer em Deus com esse universo, com esse mundo, com essa beleza, com essa harmonia. E eu me recordo lá do autor de Provérbios, e a Bíblia diz que foi um homem extremamente sábio, que foi Salomão, né, filho de Davi. Salomão, lá em Provérbios, capítulo 16 de Provérbios, ele diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Está lá em Provérbios, depois você leia Provérbios capítulo 16, diz lá que o coração do homem, quando diz homem é o ser humano, né? Pode e deve fazer planos, deve sonhar, buscar sonhar, mas não se esqueça, a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então, às vezes nós temos planos, nós temos sonhos. Eu vou usar até um exemplo que é triste. Um colega de trabalho, fui impactado quando eu tinha meus 18 anos, eu tinha um colega de 22, 23 anos, e ele estava sonhando com o casamento, planejando o casamento dele, a casinha dele, né? E esse colega de trabalho, ele estava com o casamento marcado, e ele foi visitar os parentes lá em Vitória, no Espírito Santo, para levar os convites de casamento. Na época não tinha internet, aquela coisa, tudo, foi levar os convites. E na volta ele se acidentou e ele veio a falecer. Ele estava sozinho, ele não estava com a noiva. E ele faleceu na estrada e os convites do casamento ficaram espalhados pela rodovia. Eu trouxe esse exemplo que às vezes impacta a gente nesse sentido, mas para dizer que o coração, você pode sonhar, você pode curtir, pode aproveitar, pode buscar situações para a sua vida, planos, mas não se esqueça do principal, de estar com Deus, de convidar Deus, para Deus ser o principal, o personagem principal na sua vida, na minha vida. E para mim foi muito difícil no início entender isso, e creio que para você também, Raimundo. Mas Imagino, Marcos, nossa. Mas quando você entende esse amor de Deus, essa direção de Deus, e conhecer esse Deus que se revela na Bíblia, fica muito mais fácil. Sonhar um sonho sozinho é bom, viu? Mas sonhar um sonho junto com Deus é sobremodo espetacular. Experimente. Leia a Bíblia. Nós estamos à disposição, compartilhe, deixe seu like, sua participação nos comentários sobre essas ideias. Nós queremos conversar contigo sobre isso. Então, o coração do homem, diz lá Provérbios 16, pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Deus conhece o íntimo da nossa alma. Talvez a gente não entenda a nossa motivação, porque nós queremos isso, porque buscamos aquele sonho.
mas Deus sabe o nosso profundo, né? Como diz o outro, gastando português, o nosso âmago, né? Do nosso... E diz assim, confia, verso 3, confia ao Senhor as tuas obras e os teus caminhos, os teus desígnios serão estabelecidos. Então fica essa reflexão ao final. Nós sempre, ao colocarmos uma vírgula no nosso podcast Conexões Temos da Vida, a gente sempre encerra com chave de ouro, sempre lembrando um texto bíblico. Esse é o nosso objetivo também, principal, de fechar, colocar uma vírgula no nosso bate-papo com a Bíblia aberta. Para mim é bom demais ter essa confiança nesse Deus que se apresenta na Bíblia. Raimundo. Muito bem, Marcos. Pois é, sonhar sozinho é bom, mas sonhar com Deus é melhor ainda. Você pontuou muito bem. Que bom. E que bom, Marcos, a gente pode convidá-lo para sonhar conosco. Que maravilha. Bom, e Marcos, vamos colocar, olha, né? Uma vírgula. Você colocar... é do tamanho dos seus sonhos, viu? Com o coração se pede, com o coração se bate, com o coração se procura. E é o coração que a porta se abre. Não deixe a tristeza fazer pole position no seu coração. De bem com Deus, de bem com a vida, conexões. Temas da vida. Para onde estão indo os seus sonhos? Eis a questão. Raimundo. Tchau, Muito tchau. bom. Tchau, amigo, amiga. Obrigado por ter nos acompanhado, nos feito companhia. Nos veremos no próximo episódio.